Shalom, shalom, ótimo dia abençoado, recalcada, sacudida, cheio da graça de Deus, amém? Deixo aqui para gravar um pouco, nunca mais tinha entrado na live, né? Devido a algumas situações, alguns problemas, eu tive que desfazer de algumas coisas, né? O que estava acontecendo, então deixei um tempo. Tudo tem o tempo do Senhor Jesus, né? Tudo tem um tempo de Deus na nossa vida e é tudo a permissão do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Ó. Então estamos aqui em nome de Jesus, cheio da graça de Deus, com a permissão de Deus. Então, tudo tem um propósito na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, eu deixo aqui gravado, deixo aqui para quem tiver, né, a oportunidade, porque Deus dá a oportunidade e passa, né? Passa e não assista, né? E aí perdeu algumas bênçãos que é para ser concedida, né? A oportunidade é única, tá? Nós temos que aproveitar a cada momento na nossa vida o que Deus nos dá. Que Deus nos dá essa dádiva, que é principalmente servir a Ele, de ser serva dEle. É melhor ser escrava do nosso Deus, escrava, uma serva abençoada, porque Ele nos dá a bênção de Deus. Então vamos aqui em parte, em oração, glória a Deus, para dá uma palavra, deixa essa palavra, é uma chave para quem quer ser abençoado e para quem deseja no seu coração, tem que ter muito desejo no seu coração, aquele desejo de conhecer mais Deus, de conhecer os propósitos de Deus, de conhecer, né, a unção, de sentir a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Mas para isso, nós temos que ter o quê? O conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento que vem de Deus. Que Deus dá, né, essa dádiva, essa bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou orar no Salmo primeiro, para estar preparado para ouvir a palavra. Aqui no Salmo, mas toda hora que eu começo, eu não penso que eu estou no silêncio. Salmo 23. A gata fica bem nas minhas pernas. Essa coxinha, posso pagar? Pode. Me dá aqui esse tablet aqui, vai estar descarregado. Só deixa pra mim descarregado. Quem é que usa? O Jorge. Ixi, mas falta bem pouquinho que não vai entrar.
vai ligar, não. Tá bem pouquinho. Esse carregador ali, o gato acho que já tava brincando. Tava puxando direto. Isso aí não dá aqui não, né? Nesse aqui não, né? Sei, não. Não dá. Pra abrir. Rapaz, mas tu deixa essa geladeira aberta. Não sei que horas. Tá usando teu som? Tá usando teu som? Que som? A caixa? Não. Tu tem a caixinha pequena não, mas não. Te amarra, não. Não tá me encostando, não. Sei nem onde é que tá. E existe ainda? Sei lá, sei nem onde é que tá. O que é o som? Sim, mas tem que ter aquela pendrive, cadê? Não, agora não, só uma só um pouquinho. Descarregou aqui tudo. Vamos lá, Senhor Jesus Todo-Poderoso, vamos aqui orar. A paz do Senhor, Shalom, Adenildo Oliveira, bom dia, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui um pouco distraída, mas voltei, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar, para começar aqui, deixando aqui gravada essa palavra, esse ensinamento, essa chave poderosa que Deus, me deu e quero transmitir para quem tem quem deseja ter essa bênção, deseja conhecer, os propósitos de Deus na nossa vida, na vida financeira, vida sentimental, principalmente na vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Principalmente na vida espiritual. São as armaduras de Deus na nossa vida. Vamos lá. Glória a Deus. Então vamos orar aqui um pouco, Orar aqui em nome do Senhor Jesus. No Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me protege. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade, a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia, arabaço de cantarabassura manai. O Santo Deus de Israel, neste momento, em nome do Senhor Jesus,
estamos aqui na tua presença, em nome de Jesus. Já desde já, Pai, afasta toda legalidade do mal, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que quer impedir de termos o conhecimento da tua palavra, de estar na tua presença, de estar, ó Pai, fazendo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Nos consagra, em nome de Jesus, nos reveste com as tuas armaduras, em nome do Senhor Jesus. Sangue de Cristo tem poder, afasta todo olho grande, afasta toda língua ferida, em nome do Senhor Jesus. Nos reveste com o capacete da salvação, limpa a nossa mente, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, proteja-nos, reveste da tua unção, em nome do Senhor Jesus. Abençoando essa live, essa gravação que vai ficar, em nome do Senhor Jesus. E quem receber, e quem estiver, ó Pai, ouvindo, assistindo essa gravação, vai receber a chave poderosa que vem de ti, que é o conhecimento que vem de ti, Senhor, a bênção que vem de ti, em nome do Senhor, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Pode ser na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida espiritual, principalmente em nome do Senhor Jesus. Derrama a tua unção, derrama, Senhor Jesus, e vai queimando todo o mal, dissipando todas as trevas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E aqui tá, descarregou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Aqui. Vamos lá. Lá em Efésios. Efésios 6. São os primeiros princípios daqui do capítulo 6 em Efésios. E do primeiro em diante já é um primeiros princípios e é a primeira chave para receber e para ser, em nome do Senhor, abençoado para quem recebe, para quem tem sede, tem fome da palavra de Deus, para quem tem a vontade de ser cheio da unção de Deus, do poder de Deus, algo abençoado. Aleluia. Olha, já tem, eu já estou sentindo que tem pessoas que fica lá por detrás, escutando, ouvindo, né, no esconderijo, mas está sentindo dor de cabeça, né? Está sentindo o impacto aí do inimigo. Porque aqui é espiritual, tá? De cacho derebede cantarabassai. Fica por detrás e não participa, aí fica, né, pegando o que vem do inimigo. Rabaxu de cantarabassai. Aleluia. Rabaxu de cacho derebede cantaramanai. Santo Deus de Israel, louvar Rabaxu de cacho reminai. Ramadarabaxu de cantarabassai. Receba a cura. Quem está com dor de cabeça,
sentindo já, né, o impacto aí do inimigo. Mas está sendo liberto, sendo libertado. Está sendo livre, viu? Fica na intercessão. Em nome do Senhor Jesus. Porque daqui não é brincadeira. No mundo espiritual não se pode brincar, não se pode estar falando o que não deve. Então, essa é uma chave da agora que vamos aprender um pouco aqui. Em nome do Senhor Jesus. Cacho, derebete, canta. Bom, aqui no Efésios capítulo 6, do versículo, né, já em diante, é caminhando como pais e filhos, né? Caminhando como pais e filhos. Essa é uma primeira chave que muitos não estão praticando. Primeira chave que muitos não estão praticando, por isso que abre legalidade no mundo espiritual, abre legalidade de confronto, de brigas, de confusão, de doenças, né? De perturbações, morte dentro da família, né? Então, quando não se pratica esses primeiros princípios que Deus deixou, que Deus nos ensina todos os dias. Agora, muitos não estão praticando e pior, que tem, né, ministérios que não estão ensinando isso, lembrando, né, porque são mais os que estão no ministério, que já confessaram o Senhor Jesus, mas estão da mesma forma, não mudou, não transformou e ainda vive, né, não praticando, não obedecendo os princípios de Deus. Quando não obedece os princípios de Deus, você está abrindo legalidade para quem? Para os principados. Que os principados são os das trevas. É o que destrói, é o que está destruindo. Tudo que está destruindo o mundo, está destruindo as pessoas, na família, né? Na vida financeira, em tudo. Por quê? Porque não estão vivendo os princípios de Deus. Quando sai dos princípios de Deus e não obedece, é isso que Arabaçu de cantará. Jarabaçu de cantaramanai. Amém? Isso é mistério, tem coisa. Você vai saber lá em diante por que falar em línguas, tá? Vamos aqui, no capítulo 6. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Né? O que é justo? É obedecer os princípios de Deus. Por que justo? Porque Deus, ele quer que os filhos obedeçam quem? Os pais. Respeito. Né? De obedecer os vossos pais no Senhor. Aí, honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então, existem promessas na vida de quem honra pai e mãe. São as promessas que se cumprem. Se não estiver esses dois, não tem como se cumprir com as promessas de quem não está honrando pai e mãe. Pai e mãe, os princípios, os primeiros princípios de Deus é esse. Por quê? Porque se os filhos, primeiro estou falando dos filhos,
Deus está falando aqui primeiro dos filhos. Se não honra pai e mãe, não respeita, não tem amor, não cuida. Logicamente, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai adquirir o que? As promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Quais são as promessas de Deus? Quem cumpre esse princípio? Presta atenção. Olha, honra teu pai, tua mãe. Este é o primeiro mandamento, junto com a promessa. Honrar pai e mãe com a promessa. Porque para cumprir as promessas na vida, né, dos filhos das pessoas, é essa. Para que vivas o que bem, porque é as promessas de Deus, é que vivem bem e que tenha vida longa, né, sobre a terra. Sobre a terra, você ainda está na terra. Quando você cumpre esses princípios de Deus na sua vida, estou falando com jovens, filhos. Não é só os jovens não, porque tem adultos que ainda têm os pais vivos e não cuida, abandona, tá? Não obedece. Pensa que ficou adulto, né? É dono do seu próprio nariz. Aí pronto, não quer obedecer mais nem os pais. Quer fazer a sua própria vontade. Não é assim não, viu? Tem que cumprir com os mandamentos, com os primeiros princípios de Deus. É honrar pai e mãe até o fim deles, tá? Até o último momento aqui na terra. É você cumprir com as promessas, para ter as promessas junto com os princípios de Deus. Presta atenção. Essa é a primeira chave que Deus está te entregando hoje. Filhos, principalmente, né? Filhos. É filhos aqui. Está falando com os filhos, né? Isso. Honra pai e mãe. Cuida. Aproveita. Porque quando você está cuidando, quando você tem amor, tem carinho, os seus dias são acrescentados. Seus dias são de bênçãos. Tudo que você fizer vai ser concedido por Deus. Deus vai multiplicar mais ainda a sua vida, nas suas bênçãos financeiras, nas suas bênçãos sentimentais. Você pode ver e observar que os filhos que maltratam os pais, os filhos que não obedecem esses princípios de Deus, são totalmente perturbados, são totalmente cheios de angústia, de sofrimento. Nada dá certo, tudo que vai fazer não dá certo. Até na sua vida financeira é um caos, é uma escassez. Na sua vida sentimental você não tem vida bem, você não consegue ter paz, você não consegue ser feliz. É estragado totalmente. Vive no pecado, vive, né, na mortandade, porque está desfazendo, né, dos princípios de Deus, que é honrar pai e mãe. E pode comparar com aqueles filhos que cuidam bem dos seus pais, que têm amor, que têm respeito, né? Eles são bem-sucedidos, eles são abençoados. Tem problemas, mas são resolvidos, sim, porque Deus cuida, Deus protege. E outra coisa, pega aqui essa chave para compreender, para entender um pouco. Isso eu falo porque eu tenho conhecimento, né, na palavra de Deus, vinda de Deus, de muito tempo, de muitos anos, né? De procurando o conhecimento que vem do Senhor. O pai ou a mãe que honra os princípios de Deus também, que ama, que cuida, que ora,
né, que se consagra, que está ali, né, fazendo a vontade de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, porque não é fácil a luta, né, as batalhas, em nome do Senhor Jesus. Os pais, presta atenção, segura essa chave aí, presta atenção, porque os filhos que escutam isso vai compreender, né, o porquê que Deus escuta as orações dos pais, principalmente da mãe, que tem mais sensibilidade, que tem mais visão, né? A mãe, ela tem, né, uma unção de Deus, tem a visão que vem de Deus, que vê, né, o que está para acontecer, que Deus mostra, que Deus usa, né? Então, quando a mãe ora pelo seu filho que anda, né, totalmente fora dos princípios de Deus, que desobedece e que vive no mundo, praticando, né, o pecado, vivendo no pecado, vivendo na carne, aonde ele estiver, e a mãe, eu tiro que ora, que busca Deus, e que no momento em que acontece algo, né, de ruim com o filho que está para acontecer, pode ser um desastre, é algo que vai estar para acontecer com seu filho lá no mundo, né? Lá no mundo, pecando, fazendo mal, fazendo tudo que é de ruim, fora dos princípios de Deus. Presta atenção aqui. E a mãe está orando, pedindo a Deus para que guarde, proteja, no nome do Senhor Jesus, pela oração dela, por ela ser uma serva de Deus, que ora, que busca, que cumpre com seus mandamentos de Deus. Por ela, Deus, ele envia o anjo e protege aquele filho naquele momento. Presta atenção aqui. Naquele momento em que está para acontecer algo ruim, um acidente, ou bala perdida, ou perseguição, naquele momento, Deus envia um anjo e protege e desfaz aquele mal naquele momento. Naquele momento, Deus, porque ele escutou, né, as orações da mãe, pela mãe, e a oração da mãe é que Deus envia aquele anjo naquele momento ali em que está para acontecer. E o que está acontecendo ali protege naquele momento, desfaz, né, do embaraço, do mal, naquele momento protege por causa da mãe. Há aquela proteção naquele momento. Mas pega a chave agora. Pega a chave agora aqui, conhecimento aqui, naquele momento. Mas depois Deus sai, tá? Deus, ele não vai estar com aquela pessoa. E isso, exatamente. Mas vai estar na hora do momento em que está para acontecer alguma coisa por causa da mãe, que ora, que busca, que serve a Deus. Agora o filho que não serve a Deus, que não confessou e pratica o mal, vive ali no pecado, tá? Deus não vai estar ali perto. Mas pela oração da mãe, por ela estar servindo a Deus, Deus, ele protege na hora, só naquele momento. Mas seguir
Pega a visão aí. É dessa forma. Viu? Pode falar que é heresia, que é outra. Não. Busque o conhecimento. Vá na palavra. Vá na palavra para entender no mundo espiritual como é que é. Tá? No mundo espiritual existem várias chaves em que você vai aprender para ter o conhecimento que vem de Deus. Então, essa é a primeira chave, né, no nome do Senhor Jesus. Não se engane, porque é dessa forma. É dessa forma. Para Deus cumprir a promessa na vida de quem honra pai e mãe, tem que estar na linhagem de Deus. Tem que cumprir e viver as primícias de Deus, né? Seguir os mandamentos de Deus, saindo dos princípios de Deus, e estar abrindo a porta da legalidade, dos principados, que é a destruição na vida do ser humano. Não tem vida. Ele já diz aqui, tem pessoas que já estão com dor de cabeça, com gastura já por isso. Então, aqui é a primeira chave. Ele já disse aqui na primeira: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com a promessa. Então, há promessa na vida do filho quando está obedecendo os princípios de Deus. Tem promessa, que é proteção. Deus vai estar com ele aonde ele estiver. Se não estiver fora desses princípios, Deus não vai estar junto. Agora, pela oração da mãe, por a mãe ou o pai que obedece a Deus, que segue os princípios, que serve a Deus, pela oração naquele momento em que está para acontecer coisas ruins com o filho, aonde estiver, no mundo, na escassez, na carne, no pecado, pela oração da mãe, Deus vai estar ali naquele momento para proteger e para desfazer do mal. Mas depois ele sai. Ele não segue. Tá entendendo? Ele segue a mãe. Deus, ele segue a mãe onde estiver, os anjos onde estiver. Mas pela ordem da mãe ou do pai, naquele momento que estava para acontecer coisa ruim com o filho, Deus vai estar ali para proteger por causa da oração da mãe. Não vem dizer que é heresia, não, porque procure a palavra. Está na palavra. No versículo 4, vamos seguindo. Essa foi a primeira chave. É polêmico, né? É. Araújo de Cantarai. E vós, pais, não... Olha agora, presta atenção. Aqui. Primeiro eu falei com os filhos que não obedecem, os pais que não honram, que não respeitam, né? Presta atenção. O que acontece? Agora vamos para os pais. A palavra de Deus ensina, concilia, exorta. É para isso. Aí vão procurar o quê? Profetas correndo atrás de profeta, correndo atrás não sei de quem, e não tem conhecimento nenhum, vai. Tá aqui. Aqui, tá aqui. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educais de acordo com a disciplina
E o conselho do Senhor, presta atenção, os pais, que provoca a ira dos filhos. E não sabe educar como Deus está aconselhando, como Deus está ensinando, né? Que tem hora que tem momentos, presta atenção, tem momentos que os filhos, ele precisa ser educado, ensinado num conselho do Senhor, como o Senhor te ensina e te ordena e cumpre com os mandamentos. Como assim, irmão? Os filhos, às vezes, têm alguns problemas, têm algumas necessidades. Por isso que tem muitos filhos que não desabafam com os pais, com a mãe, com os seus problemas, mas vai desabafar lá fora com pessoas que não têm nada a ver e vai dar conselhos que não convêm. Conselhos, às vezes são conselhos que desfaz, né? Que não está no alinhamento com Deus. Então, aí ele tem os seus problemas. Então, o que você, quando está com problemas, com crises, que agora são essas crises que acontecem de ansiedade, depressão, de problemas, você tem que ter a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a prudência na hora de falar, na hora de chamar a atenção de algum erro, de algum problema, porque você não sabe o que está se passando dentro do seu coração, na sua mente, né? O que ele está planejando, o que ele está querendo fazer. Então, é a hora em que você precisa ter a prudência de Deus, a sabedoria de Deus é para isso. É para resolver esse problema da mesma hora, no presente. Não é amanhã, não, é agora. A sabedoria é o presente, é o que é para resolver. Então, às vezes, os filhos estão fazendo algo errado, ou então alguma coisa que você não gostou, que você não aceitou o que ele fez, até mesmo um prato caindo no chão, ou até mesmo porque deixa uma louça suja, um prato sujo, uma colher suja, um copo sujo, ou até mesmo quando você pede para encher uma garrafa, fazer alguma coisa para ela, para ajudar ali, e ele não atende na hora. E às vezes eu tiro por mim, que às vezes aconteceu isso comigo, tá? Mas eu fui buscando a Deus essa prudência, essa calma de saber como lidar com esse tipo de pessoa na hora para resolver. E coisas que você, em vez de orientar, aconselhar e educar, aí você vai dizer o quê? Vai ficar falando coisas, repetindo a mesma coisa, porque fez isso, porque não fez. Fica repetindo. Aí vai criando problemas na vida ali na hora do filho, né? Do filho ali, já está tão perturbado, tão cheio de coisa, ele começa o quê? A ficar com violência, né? Começa a falar, um fala, outro fala, e em vez de acalmar, vai piorar a situação naquele momento. Então, não provoque, não é provocar o que Deus está falando. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não provoque, porque provocando a ira, depois da ira, vem os maltratos, vem coisas piores lá na frente, tá? Então, é saber educar, aconselhar, ter autoridade. Porque se você desfaz dessa autoridade, como é que ele vai te obedecer? Como é que ele vai estar calmo? E como é que ele vai aceitar? É saber aconselhar no conselho do Senhor. É saber conversar.
Não é provocar, é saber conversar. Principalmente os pais, que eu vejo muito, não educam os filhos aonde estiver, ser, né, educados, né, obedecer os pais, não praticar ali naquela hora, naquele momento, coisas que as pessoas observam e dizem, esse pai, essa mãe não tem autoridade, não manda nos filhos nem nada, né? Porque os filhos querem fazer o que querem. Até provoca algumas coisas para que os pais venham a ter aquele sentimento e fica com medo dos filhos ficar triste, de estar chorando, aí faz o que eles querem. Não, você tem que ter ordem e decência. E autoridade na hora tem que ser assim, é dessa forma para obedecer. É dessa forma, tá entendendo? Porque eu crio meus filhos hoje tão grandes, são adultos. Mas aonde eu ia com eles, eles nunca me passaram vergonha contra essas coisas. Antes de sair de casa, olha, só tem esse valor aqui. Só vou comprar isso e isso. Não pode passar mais do que isso. Não vai ter. Já dessa forma. E para onde ia, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço muito a Deus. Nunca me passaram vergonha de estar chorando, gritando, se esperneando no chão, batendo na mãe. Isso é vergonhoso para os pais, porque não tem autoridade, não tem educação, não dá educação para os filhos. Perdoe os pais que deixam os filhos fazer o que quer, aí fica passando vergonha porque quer, né? E isso que Deus nos ensina. Olha, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Tem que disciplinar os filhos, tem que disciplinar, tem que aconselhar como o Senhor nos ensina. Como é que o Senhor nos ensina? Né? Você sabe, né? Então, ensine os filhos da mesma forma. Não adianta você provocar outra situação que na hora você quer bater, quer fazer um monte de coisa na frente de todo mundo, até na sua casa, porque aonde for uma visita, for para uma casa, for para um local, aí tá lá passando vergonha. Por quê? Porque você que começa é lá na sua casa, no seu lar, junto com a família. É de lá que saem todos os ensinamentos, bons ou ruins. E toda educação for uma educação boa, tranquila, você vai viver muito bem em onde estiver com seus filhos. É isso que Deus nos ensina em nome do Senhor Jesus. Essa é a chave, outra chave, né? Segunda chave. Vamos à terceira chave. No versículo 5. Quanto a vós, outros escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo o respeito. Com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, faça a vontade de Deus. Não queira encobrir algumas coisas, situações, só para satisfazer a outra pessoa e deixa de ser sincero com Deus, né? Deixa de
cumprir com a palavra de Deus, com as armaduras, o que? Cingir seus lombos com a verdade. Então, cinge seus lombos com a verdade. Fala a verdade. Seja sincero de coração, aonde você estiver. Se você prometer algo a uma pessoa, cumpre. Amém? Cumpre. Agora, se você não pode cumprir com o que você prometeu àquela pessoa, não prometa. Você está sendo, né, totalmente, não está fazendo como Deus te ordenou, te ensinou. Tenha temor, né? Tenha respeito, né? E temor com a sinceridade do seu coração, como a Cristo tem. Contigo, comigo, porque quando Ele promete e cumpre com as promessas de Deus, Ele cumpre sim. Seja imitador de Cristo, não de homens. Imitador de Cristo, você vai ver você mesmo ali cumprindo, sendo sincero como Cristo foi. E é ainda, né? No versículo 6 diz assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Faça sempre a vontade de Deus, servindo sempre a Cristo, né? Não fica querendo agradar a todo mundo se não pode. Você tem que agradar a Deus, né? Então, servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor e não aos homens. Tudo aqui, os princípios vêm de Deus. A prioridade é Deus, somente Ele. Então, certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos. Abandonai ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz a diferença entre pessoas, né? Cuidado com isso, né? Tende o conhecimento que vem do Senhor. Não abandona, né? Não é para abandonar. Abandonar aos princípios de Deus, mas se afastas, né? Tente se afastar das coisas ruins, daquelas coisas que te ameaçam, que te deixa com medo, que te deixa, né? Sem estar bem diante de Deus, porque você tem que abandonar todas as ameaças, né? E tenha conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também. Não fazer acepções de pessoas, né? Porque Deus, Ele ouve a todos, Deus está com todos, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, não muda, Deus não muda. Então, isso é para quem já está, né, no ministério, para quem já confessou o Senhor Jesus, amém? Que está no céu e não faz a diferença entre as pessoas. É a preocupação de Deus, é porque muitos estão fazendo acepções de pessoas dentro do ministério, dentro dos irmãos, junto com os irmãos, né, que todos estão servindo a Deus, mas faz a diferença, né, faz acepções. Da parte do Senhor, só aquele já não dá. Pode encontrar em qualquer local, qualquer lugar, não está nem aí. Até mesmo dentro do ministério, né? Dá mais atenção a uns e outros não.
E é porque são poucos, às vezes são poucos, né? Servos, são poucos, né? Que estão ali, mas faz acepções. Vai dar mais atenção àquele que dá mais, àquele que, né? E não é assim. Você tem que ser humilde, tem que ter amor, a unção do amor de Deus. Porque se não tiver, e o temor, se não tiver, não tem como um ministério ter a presença de Deus, se existe isso. Não tem. Agora vem a principal, né? A principal, a quarta chave, a quinta chave, né? Foi a quarta, agora já entrar na oração, que são caminhando com a armadura de Deus. Se você caminha com a armadura de Deus, você está protegido. Caminhando com a armadura. Como é esse princípio aqui? Vamos lá. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem que ter o poder de Deus na sua vida, na minha vida. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você tem que estar revestida com as armaduras de Deus, porque em qualquer área, em qualquer momento da sua vida, principalmente quando você for orar por uma pessoa, for orar na igreja, ou numa visita, ou aonde você estiver, quando você, antes de orar, você tem que pedir o revestimento da armadura naquele momento de Deus. Você tem que ter. Para não vir nenhum dardos inflamados, né? Nenhumas ciladas do diabo. Porque ele vai te envergonhar. Ele vai agir. Se você não tiver nenhuma proteção de Deus, com as armaduras de Deus, ele vai fazer, ele vai armar ali ciladas. Então tem que estar protegido diante de Deus antes de tudo. Apresente a Deus, revista. Senhor, dai-me o revestimento das tuas armaduras, né? Em nome do Senhor Jesus. Presta atenção nessa chave poderosa. No versículo 12 diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, presta atenção, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Olha o sistema mundial que está acontecendo. Cuidado, que são de trevas, viu? Olha esse sistema que muitos estão ligados, né? Em celulares, em tantas coisas que se afastou de Deus, dos princípios de Deus. Então o diabo está usando cada vez mais e o diabo vai armar mais ainda, né? Vai criar mais ainda coisas aí para as pessoas sair do foco que é Deus, sair dos princípios de Deus, sair, né, da presença de Deus e ficar ligados mais nesses aplicativos, nessas plataformas, né? Cuidado com isso. Cuidado, se não for para o uso, para anunciar o evangelho, para anunciar boas novas, né? Vai ter problemas espirituais na sua vida. Em todos os aspectos da sua vida, vai ter problemas. É sair, se desligar e se conectar mais com Deus, né? Para obter mais ainda a proteção do Senhor Jesus. Então ele diz assim:
no 12, né? Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, tá tudo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças espirituais do mal nas regiões celestiais é o que vem das trevas, do mal, né? Os anjos, né? Que não tem, que são esses anjos caídos, esses anjos principados que estão atuando no mundo, né? Mundial das trevas, que estão agindo de uma forma avassaladora, viu? Tá agindo mesmo e as pessoas estão cegos, fora de tudo. Por quê? Porque estão buscando mais as coisas carnais e não estão buscando, né, em Deus. O mundo espiritual está tendo guerra, mais guerra do que o que está acontecendo no mundo. Se você tiver, né, uma visão aberta, você vai ver as guerras espirituais. É mais guerra terrível, horror, mais do que essas guerras que estão acontecendo aí no mundo, tá? É isso. No versículo 13, por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até ao final, e permanecereis inabaláveis sem retroceder. Por que sem retroceder? Porque a batalha é forte, né? Então não retroceda, continue na batalha, continue se revestindo da armadura de Deus, né? Para suportar até o final do dia da vitória na nossa vida. Então, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Aqui no 15. Calçando vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, e vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Presta atenção aqui. Essa é a chave poderosa. Essa é a chave poderosa na nossa vida. Olha o que fala aqui. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Porque orai no Espírito em toda circunstância e em mente, tá? Presta atenção, essa oração em Espírito te dá uma chave. Pega se quiser, mas eu vou te dizer algo. É bênção de Deus. Viu? Você quer ter resposta na sua vida, na sua área, em qualquer momento. Ore em Espírito. Por quê? Preste atenção, essa aqui é a principal chave. Orar em Espírito. O que é orar em Espírito? Em línguas, tá? Em línguas. Por quê?
Porque você orando em línguas, você está orando em Deus. Deus é que está ali recebendo a intercessão do Espírito Santo até Deus. Os homens e o diabo não vai saber nada o que está acontecendo, porque ali é mistério de Deus entre você e Deus. Ore em línguas constantemente, na mente. Você pode estar aqui fazendo algo, fazendo almoço, principalmente as mulheres que são mais chegadas, né, na presença de Deus. Está fazendo alguns fazeres, onde você estiver, esteja na mente, a leirabaço de cantarabaçai. Comece a orar em línguas, pode ser no pensamento, conversando com Deus, diretamente essa conexão que vem entre você e Deus, porque nem você sabe o que está sendo, né? O que está indo até Deus. Porque isso é mistério de Deus na nossa vida. Então ali Deus está desfazendo de muitas coisas que você nem sabe. Você nem tem a ideia do que Deus está fazendo quando você está orando em línguas. Ora em línguas constantemente. Em toda oração. Comece a orar em língua, porque o diabo ele vai ficar confuso, ele não sabe nada, ele não vai saber de nada. Mas se você falar no seu português, em línguas que você estiver no mundo, orar em português, o diabo vai pegar ali e vai fazer tudo para que não dê certo. E é batalha. Em línguas, não. Em línguas já é diferente. Porque quando você está orando em línguas, você tirar aquele momento, uns 5 minutos, no outro dia, 10 minutos, toda hora, todo momento, 20 minutos, você não sabe o quanto Deus já fez na sua vida, coisas que Ele já desfez, né? Desfez, está resolvendo, você nem sabe, mas Deus sabe, Deus sabe. Tá entendendo? Então, isso é a chave poderosa, abençoada na nossa vida. Para quem faz isso, tem muitos testemunhos sobre isso. Quando começou a sua vida, começou a mudar. Coisas extraordinárias, você está mais conectado com Deus. A sensibilidade é mais com Deus. Você tem mais intimidade com Deus. Se você tem esse amor, essa fome, essa sede de estar mais e mais com a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, faça isso. Você vai ver a resposta na sua vida. Você vai ver a transformação. A mudança, o diabo não chega nem perto de você. Não consegue, porque há uma atmosfera, um poder de glória na nossa vida, uma unção que não tem preço. É você orar em línguas, tá? Essa é uma chave poderosa na nossa vida. E se você começa a tirar o seu momento ali, aquele momento, aquele horário, meia-noite, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, você vai, cada dia mais você vai desejar mais ainda, ter mais fome da presença de Deus. Começa com 10 minutos, depois 20 minutos, aí você vai só aumentando, o desejo é demais. Quanto mais você ora em línguas, quanto mais você está ali na presença de Deus, mais Deus vai te ungindo, mais Deus vai derramando a unção para caço de cantarabasai.
mas Deus está fazendo um mover na tua vida, está resolvendo causas, está desfazendo do mal, está desfazendo, está te curando, está te libertando, está libertando teus entes queridos, está cuidando dos seus filhos, está cuidando da sua família, está cuidando da sua casa, está fazendo algo na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, em todas as áreas do que está acontecendo na sua vida. Você nem sabe que está para acontecer coisas ruins, Deus está desfazendo. Há um mal que vai se desfazendo na sua vida e você conectada com Deus, com o Espírito Santo, cada vez mais cheio da bênção de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, da glória de Caço, Terebede Cantarabassu, Ramassu de Cantarabassai. Faça, comece. Você vai ver. Deus vai falar contigo, Deus vai te ensinar, vai te exortar, te conciliar, te fortalecer, te ajudar em todas as áreas da tua vida. Oh, aleluia! Você não precisa estar correndo atrás de profeta, correndo atrás de coisa, de profecia que não vem de Deus, não. Essa é diretamente contigo, no teu coração, na tua mente, em nome do Senhor Jesus. Toma posse, toma essa chave, pega essa chave e faz. Para terminar, no versículo 22, onde Paulo abençoa, dá saudações à bênção apostólica, né? Para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vos enviei e ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem com amor, com fé, a parte de Deus, Pai e o Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero, incorruptível. Amém? Essa é uma das chaves. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse dessa chave. Você vai ver a grande diferença que vai ser na sua vida, principalmente espiritual. Busca intensamente. Tenha fome, tenha sede cada vez mais de estar na presença de Deus, do conhecimento que vem de Deus, que você vai ver grande mudança na sua vida, no seu ministério. Você vai ver as grandes mudanças, em nome do Senhor Jesus. Que haja cura, libertação, salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que Deus seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.